Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, ao atravessarem o mar, foram batizados. Quem aqui já foi batizado? Isso, já está dizendo a respeito de você. E aí ele diz assim, também, todos eles comeram de um manjar espiritual, que foi o pão lá, o maná. Quem já tomou a ceia do Senhor alguma vez na vida? Olha aí, queridos, você que foi batizado, que já ceou, esse texto tem a ver com você, tá? Tem a ver com você. Entretanto, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidades, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que a eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos a ira no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o interesse do outro.
Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo da consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer: comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada ao ídolo, não comais, por causa da consciência daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo de que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Amém e amém. Aleluia. Aperte seus cintos aí, vamos viajar por esse capítulo. Amados, nós vimos anteriormente, quando estudamos o capítulo 8, que esse trecho que compreende o capítulo 8, 9, 10 e 11 da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eles vão abordar acerca das refeições cultuais, das carnes sacrificadas aos ídolos, das comidas que são oferecidas como forma de culto às divindades, aos ídolos ou até mesmo aos demônios. E no capítulo 8, o apóstolo Paulo respondeu aos coríntios a pergunta que eles fizeram ao apóstolo através de uma carta a respeito se podia ou não comer carne sacrificada aos ídolos. E Paulo disse lá no capítulo 8 o seguinte: que os ídolos nada são, que portanto uma carne sacrificada ao ídolo não é nada, porque o ídolo não existe, só há um Deus, não existe outro Deus além do único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os ídolos têm boca e não falam, têm pés e não andam. Uma comida sacrificada ao ídolo é uma comida sacrificada ao nada. Então estavam livres para comer. O único impedimento seria a consciência dos irmãos que acham que, nossa, é pecado, não se pode comer carne sacrificada ao ídolo, a carne que vem lá do ídolo de Afrodite, não pode comer. Esse é o único impedimento que teria. Então os irmãos, eles deveriam, conforme a instrução que nós lemos aqui, ir ao mercado e simplesmente comprar. Não pergunta: essa carne é da Friboi, é da Maturata, ou era do Centro Espírita não sei das quantas. Compra, leva para casa, ora e come. Não se preocupa com a origem. E se alguém que é incrédulo, que você diz assim: esse cara é pagão, é adorador de Afrodite, toda a carne que ele serve na casa dele vem lá do mercado. Se ele chamou você para comer na casa dele, e você sabe que aquela comida é sacrificada, ora, agradece, consagra e come. Mas se você, ao comer, um irmãozinho falar: é comida sacrificada ao ídolo, aí já não coma mais, porque a tua liberdade não pode atingir a consciência do outro. Tudo bem? É isso que Paulo está ensinando. Porém, existiam irmãos lá na igreja que não pensavam assim. E por isso, Paulo disse que mesmo tendo o direito de comer a carne sacrificada ao ídolo, nós deveríamos abrir mão desse direito caso isso viesse escandalizar o irmão. E aí, no domingo passado, o pastor André pregou sobre o exemplo apostólico de como ele abria mão dos direitos que ele tinha: o direito de ser sustentado pela igreja, o direito de ter uma outra mulher, uma mulher esposa, andando com ele como Pedro e os outros apóstolos tinham.
E aí Paulo diz, eu tinha esse direito, mas eu abri mão desse direito. Então Paulo diz, olha, não há nenhum problema em abrir mão de direito, principalmente quando a exigência do seu direito é pedra de tropeço para o outro. Eu vou fazer porque eu posso. Eu vou fazer porque eu sou livre. E não se preocupa com a consciência do outro que se escandaliza. Eu tenho culpa que esses irmãos são fracos? Se você tem esse pensamento, você tem o espírito de Caim. Porque quando o Senhor disse assim, cadê seu irmão? Caim falou assim, eu por acaso sou responsável pelo irmão que o Senhor me deu? Nós temos que nos sentir responsáveis pelos irmãos mais frágeis na fé. A gente não pode ser motivo de escândalo para ninguém. Por isso, se na minha casa eu posso comer carne à vontade, não importa de onde ela vem, se eu acredito que pela oração tudo é consagrado, quando eu estou diante de alguém cuja consciência é fraca, Paulo diz, abra mão. E se necessário for, nunca mais coma carne. Vire vegetariano, mas não escandalize o teu irmão. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, escândalos haveriam de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Melhor seria pegar uma pedra de moinho, pendurar no pescoço e se lançar ao mar, do que escandalizar um dos meus pequeninos. Tudo bem até aqui, queridos? Abrir mão do direito não é algo que está em voga hoje. Quando você vai em qualquer comércio, está escrito lá, esse estabelecimento possui uma cópia do direito dos consumidores. Porque nós somos a sociedade do direito. Era legal se junto com o direito do consumidor também tivesse os deveres do consumidor. Mas não, teu filho só quer os direitos dele, você como membro da igreja só quer os seus direitos, eu como pastor só quero os meus direitos. Nós somos uma sociedade ávida por direitos. Mas Paulo deixou o seu próprio exemplo, abrindo mão dos seus direitos, para que o caminho até o Evangelho fosse facilitado para outras pessoas. Quando eu preguei sobre o capítulo 8, alguns domingos atrás, eu disse que a igreja de Corinto estava dividida entre os fortes e os fracos. E eu disse que os fracos tinham a consciência que para eles tudo era pecado. Tem algumas pessoas que são hipersensíveis. Falar palavrão é pecado. Assistir isso é pecado. Esse símbolo é da nova era, está amarrado. Tem irmãos que tudo para ele é pecado. Se passar um vento na janela, derrubar alguma coisa em casa, é o diabo. Eles têm uma hipersensibilidade. Por outro lado, tem os irmãos que tinham uma consciência mais forte, mais conhecimento. E eu disse que, por ter tanto conhecimento, eles eram até orgulhosos, né? Esse aí vê demônio em tudo quanto é lugar. Esse daí parece que ainda não conhece a verdade, ainda não está liberto. Esse aqui acha que ainda tem ídolos, que tem demônios, que quando a gente come um churrasquinho de Afrodite, tem algum demônio que possui a gente, então esse cara é fraco. Só que aqueles que tinham a consciência forte, eles não faziam bom uso da sua liberdade, e eles acabavam escandalizando os mais fracos. Então eu disse que esses irmãos de consciência forte, eles ultrapassavam seus limites da liberdade cristã. Enquanto tinha uns que diziam, não pode comer comida sacrificada a demônios, tinha outros que iam lá no terreiro de Umbanda comer lá dentro. Ou seja, uns muito fracos, outros muito fortes. Não tinha aquele meio termo, sabe? Não tinha aquele irmão ponderado. Tinha um que tudo era pecado, tinha outro que nada era pecado. Tinha um que tinha um escrúpulo, aí tinha outro que colocava dinheiro na cueca e orava agradecendo pelos dízimos. Entendeu? Era mais ou menos o que acontecia isso lá. E aí então, eles tinham comportamentos inadequados. E Paulo vai confrontar o comportamento inadequado desses irmãos aqui nesse capítulo 10. Então chegou a hora, né, de olharmos para aqueles irmãos muito confiantes, que fazem uso da sua liberdade, que se aproximam da libertinagem por causa disso. Se os irmãos fracos eram super sensíveis à consciência de pecado, eles consideravam tudo pecado, por isso eles não faziam uso da liberdade cristã. Os fortes levavam a liberdade cristã até a própria libertinagem. Eles eram libertinos, porque eles não faziam bom uso da sua liberdade.
Eles só não viam problemas em comer carne sacrificada. Eles também não viam problemas em participar das festas. Domingo vai ter uma festa lá no templo de Afrodite. Vai ter picanha para quem quiser. Vamos lá. Com a oração e ação de graça, tudo é santificado. Aí o cara, domingo de manhã, saía da ceia do Senhor, que ele tinha participado da ceia. À tarde ele estava lá no templo de Afrodite, comendo um churrasquinho, vendo o pessoal dançar, cultuar. Não tem problema nenhum. Eu sou livre em Jesus Cristo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu tenho irmão que fazer besteira, usa até a Bíblia para justificar as besteiras que fazem. Assim então eles participavam tanto da mesa do Senhor, como eles participavam da mesa dos demônios. E Paulo no versículo 21 diz: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Gente, uma coisa é você comprar no mercado de um comerciante uma carne que foi sacrificada a demônios, levar na sua casa, orar, preparar e comer. Outra coisa é você participar de uma festa em honra àqueles demônios, àqueles ídolos. Tem uma diferença muito grande. E esses irmãos não percebiam essa diferença. Então, no decorrer de todo esse capítulo, Paulo vai destacar o valor da liberdade cristã, mas ele vai destacar também os perigos de ser presunçosos. Tem irmãos que se acham tanto, mas têm tanta segurança em Cristo, que já se tornaram presunçosos. Sou filho do dono. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho dele. Se você soubesse o que Deus fez com o filho dele, você não ia bater no peito com tanta alegria. Porque agradou ao Senhor fazer o seu filho enfermar e morrer. E quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? No filme do Mel Gibson, a única coisa que caiu foi uma lágrima. Na Bíblia não diz nada. Então, quando a gente se sente tão seguro assim, que a gente faz Deus um Deus light. Deus light é aquele que não faz mal para ninguém, pode consumir à vontade, zero de gordura trans. Deus não faz mal. A gente se torna presunçoso. Não somente presunçoso, mas a gente começa a transigir. E transigir é conciliar as coisas dos demônios com as coisas do Senhor. É conciliar o mundo e a igreja. É tentar ser um cristão vivendo no mundo e obedecendo aos dois senhores, com um pé em cada canoa. Tem cristão que está se especializando nisso. Tem cristão que está se especializando em transigir com o mundo, em adaptar uma vida cristã possível dentro e fora da igreja. Achei interessante porque no nosso encontro essa semana lá em Siloé, o pastor Júnior, que vai pregar no nosso acampamento, trouxe uma palavra muito interessante. Ele disse: olha, eu li um livro, esse livro me impactou, eu tenho que reler de novo, mas o autor diz assim, que a crise que os cristãos passam é a crise de querer viver o Evangelho dentro de uma cultura do mundo. Lá no mundo, o maior é o maior e manda no menor, não é isso? No mundo não é assim? Quem manda pode e quem tem juízo obedece. Mas dentro do reino de Deus, o maior será o servo de todos. Não dá para conciliar uma vida no mundo com uma cultura cristã, como não dá para fazer também viver o cristianismo com a cultura do mundo. Nós precisamos entender mais do que nunca que nós estamos no mundo, mas no mundo nós não somos. Que nós estamos vivendo neste mundo, mas a nossa pátria é de um outro lugar, e a cultura que me rege, os valores que me regem são outros. Senão eu vou entrar numa crise tremenda, porque eu vou tentar ser lá fora, na cultura lá de fora, o que aqui dentro a Bíblia me pede. É incompatível. Na cultura lá do mundo, se você tomar um tapa na cara, não vire do outro lado. Revide. Dê 2 tapas na cara e mostre para ele que na sua cara não se bate. Não é assim lá no mundo? Se lá no mundo alguém quiser caminhar com você 2 milhas, você vai olhar para ele e vai dizer assim: quem que você pensa que você é? Mas dentro do Evangelho é completamente diferente. E aí então eu queria te dizer que algumas pessoas dizem: como ser um cristão no mundo? Não vivendo o
os preceitos do mundo. Não tem jeito. Por isso, então, Paulo começa a falar que, além do perigo da transigência, também há o perigo do legalismo. E para isso, Paulo vai entrar na história de Israel e vai contar a historinha de Israel que nós lemos aqui. Ele começa por mostrar a presunção e como a presunção pode atrapalhar a vida de muitos cristãos. Muitos irmãos em Corinto foram batizados bonitinho no batistério lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fizeram a classe de batismo com o irmão Adriano, lá de Corinto, né? Deram profissão de fé, foram questionados pelo irmão Eliezer, e no final das contas receberam a bata de batismo da irmã Hilda, lá de Corinto, e foram batizados pelo pastor Ronaldo de Corinto. Se tornaram membros da igreja e participaram da ceia do Senhor. E aí eles se julgavam então acima do bem e do mal. Eu sou batizado. Eu como na mesa do Senhor, eu sou um com o Senhor. Nenhum mal me atinge. 10 cai à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não sou atingido. Eu experimento bênçãos do Senhor. Eu tenho prosperidade espiritual, eu tenho fartura de vida, eu tenho vida com abundância, eu tenho muitas bênçãos. E Paulo então diz para eles o seguinte: eu quero dizer para vocês que os israelitas também foram batizados pela nuvem no deserto quando atravessaram o mar. Eles também ceiaram, porque o Cristo disse que ele era o pão que desceu do céu, que assim como o povo comeu o maná, ele também daria a sua carne para alimentar o povo. Então Paulo está dizendo, eles também tiveram uma ceia e um batismo. E sabe o que aconteceu com eles? Só dois de uma multidão chegaram na terra prometida. Josué e Caleb. Eu ia perguntar, mas a Diana já falou. Universitário, lê a Bíblia, sabe. Josué e Caleb foram os únicos dois que saíram do Egito e que entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto, porque o Senhor não se agradou deles. Então Paulo está dizendo, ô negão, você acha que porque você foi batizado, porque você acha que tomou a ceia, você está acima do bem e do mal, meu chapa? Cuidado, porque se Deus não te agradar de ti, tu também vai ficar no meio do caminho. Tu também vai ficar caído, tu também vai ficar prostrado, tu também vai morrer pelas mordeduras das serpentes de bronze, e tu também vai perecer pelo exterminador lá no meio do deserto. O que Paulo está dizendo aqui não tem a ver com a salvação. O que Paulo tem aqui a dizer é sobre uma vida cristã vitoriosa. Você, que participa da mesa do Senhor, mas também participa da mesa dos demônios, não pense que você vai ter uma vida cristã vitoriosa. Não pense que o Senhor vai aplaudir o que você está fazendo. O Senhor será teu inimigo e teu opositor. E muitas vezes você vai morrer à beira da promessa que você tanto quer alcançar. Então, queridos, os corintianos, eles pensavam que guardando as ordenanças, sendo batizado, tomando a ceia, entregando os dízimos certinho, eles estavam protegidos de todos os males, até das apostasias. E Paulo já havia advertido eles no tocante aos ídolos. Ele já dizia assim, olha, não é comida nem bebida que nos recomenda a Deus. Ele disse lá no capítulo 8. Olha, irmão, se não é comida nem bebida que me recomenda a Deus, se eu como uma carne sacrificada a ídolos, ou se eu deixo de comer, isso não altera a minha relação com Deus? Você acha que comer a ceia do Senhor vai te recomendar? Você acha que porque você comeu a ceia do Senhor, você comeu o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, então agora você está isento de todo mal, você pode fazer o que você quiser, que nada vai te acertar? Paulo diz no término do capítulo 9, que o pastor André pregou domingo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Queridos, não pense que batismo e ceia é patuá, é figa, é folha de arruda no pé da orelha. Não pense que batismo equivale a um banho de sal grosso. Nós temos um sincretismo muito grande religiosamente, e nós damos valores mágicos a algumas coisas.
Paulo diz: se batizem porque é necessário se batizar, tomem a ceia porque é um convite que o Senhor faz a você, mas a cada dia esmurre o teu corpo, para que você não seja condenado naquilo que você prega, naquilo que você lê, para que esta palavra não seja uma espada contra você, antes pelo contrário, seja aquilo que te sustenta, te fortifica e te justifica diante do Senhor. Os pecados trouxeram consequências para os israelitas. Eles ficaram prostrados, caídos, destruídos pelo exterminador. E Paulo então passa a dizer que uma vida cristã é plenamente possível, porque no verso 13 ele diz que não nos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Juntamente com a tentação, o Senhor nos dá o livramento e o escape para que a gente possa suportar. É possível ter uma vida cristã vitoriosa, segundo o apóstolo Paulo está nos ensinando, mas a presunção, que é arrogância pura, arruína a vida de muitos cristãos. No verso 14, Paulo considera seus leitores como pessoas criteriosas, capazes de julgar com sabedoria o que elas estão ouvindo. Porém, alguns entre eles usavam da liberdade cristã com muita arrogância, e eles tentavam conciliar, transigir os princípios cristãos com os aspectos culturais, e tal atitude descuidada os levava a cometer idolatria. Jovens, não é fácil ser um jovem cristão no mundo de hoje, mas eu queria te dar uma dica, meu querido. Todas as vezes que você tiver que justificar uma atitude sua, dizendo todo mundo faz, pula fora dessa. Se a tua justificativa é essa, e você não tem outra melhor, corra disso, porque você está transigindo, você está tentando conciliar duas culturas diferentes. Você está tentando usar um app da Apple no seu Android. Não roda. O programa do mundo não roda nos aparelhos do céu. Você entendeu? Tenho certeza que você entendeu. A linguagem é sua. Paulo então fundamenta a sua ideia comparando a participação na mesa do Senhor com a participação na mesa dos demônios. Veja o que diz o verso 16, meus irmãos. Porventura, o cálice que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Quando se come o pão e se bebe o cálice, se comunga com Cristo? Quando se participa da mesa dos demônios, quando se come em homenagem aos demônios, se comunga com quem? Com os demônios. Se você está aqui, comendo aqui, e você está tendo comunhão com Cristo, se você for lá no templo de Afrodite, para comer lá no templo de Afrodite, você está tendo comunhão com quem? Com Afrodite. Cuidado com isso. Quando eu preguei sobre o capítulo 8, eu mostrei a vocês os convites que eram feitos em nome dos deuses. Deus Afrodite te convida para tomar uma refeição com ela, ou para comer na sua presença, ou para comer com ela no dia tal, a tal hora, no tempo tal. O convite era feito em nome do Deus. E Paulo diz que quem participa da festa dedicada aos deuses se torna um parceiro desses deuses. Quem participa da festa dedicada aos deuses se torna um parceiro desses deuses. E a participação se dá de duas maneiras. Você come com outros adoradores e com esse Deus, né? E de qualquer forma, a participação na refeição dedicada aos deuses também traz a participação na realidade espiritual que está por detrás de tudo aquilo que acontece. Então, eu como a refeição junto com outros adoradores, e eu comungo com esses adoradores e com esse Deus. Mas eu também acabo participando de toda a realidade espiritual que está acontecendo ali. Ou seja, nas refeições cultuais está algo muito além de participar ou não, de comer ou não. Não é apenas uma festa em honra de um Deus.
é uma associação a esse Deus. Paulo está dizendo que quando você vai num lugar, quando os coríntios iam lá no templo de Afrodite e se alimentavam daqueles alimentos, era muito mais do que uma comida, era uma associação àquela divindade, e isso se transformava efetivamente numa idolatria. Paulo está dizendo, vocês quando vão lá comer um churrasquinho no templo de Afrodite, vocês estão cometendo idolatria. E há uma diferença entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. E Paulo no capítulo 11, ele vai falar sobre essa importância, porque ele vai dizer que quem não discerne a diferença entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios, se torna réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A partir do verso 18, meus amados, Paulo vai falar sobre os sacrifícios feitos em Israel, que eram, de certa parte, iguais aos sacrifícios pagãos. Tanto o sacrifício em Israel quanto o sacrifício no mundo pagão tinha alguma semelhança. Alguém levava um animal, o sacerdote sacrificava o animal, parte daquele animal era queimado em honra ao Deus, uma outra parte ficava para o sacerdote e a outra parte ficava para o ofertante comer. Israel também era assim, não tinha diferença. Então aqueles que se alimentam do altar do sacrifício são participantes do altar. Tudo bem? Aqueles que comem do sacrifício que foi feito no altar, eles também participam deste altar. E aí Paulo está dizendo o seguinte, que na refeição cristã tem uma diferença em relação aos sacrifícios que são feitos. Porque o pão e o vinho eram oferecidos como sacrifícios. E todos os cristãos são sacerdotes. Você e eu somos sacerdotes. Uma das doutrinas fundamentais do protestantismo é o sacerdócio universal de cada crente. Todos nós somos sacerdotes, não tem ninguém superior a ninguém, todos nós estamos na mesma posição sacerdotal. Nenhuma parte especial é oferecida a mim. O pão que eu como é o mesmo que vocês comem. Se outra pessoa viesse servir a ceia, é também o mesmo pão. Não tem um pão especial, não tem uma parte melhor que é reservada ao sacerdote. Todos participam da totalidade deste sacrifício. E o verso 17 diz, porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Agora, meu irmão, se você é o único corpo comigo, como é que você pega esse corpo do qual nós participamos e você vai lá no templo de Afrodite adorar ela? A responsabilidade cristã com a participação no corpo de Cristo é muito séria. Como é que eu posso ser membro com você do mesmo corpo e eu entrego o corpo de Cristo através dos meus membros à libertinagem? Como é que eu entrego a minha vida ao pecado, sendo que eu me uni a vocês? Como é que eu faço essa sacanagem com vocês? Isso é pilantragem. Você precisa cuidar de si, não só por si. Você precisa cuidar de si por causa de mim também. E eu também preciso cuidar de mim, não só por mim, mas por causa de vocês. Por causa de vocês eu preciso me santificar. Porque eu posso fazer vocês passar vergonha. Posso ou não posso? Já pensou se domingo que vem eu sair daqui algemado? Acusado de lavar dinheiro nessa igreja, de receber propina do mensalão, sei lá, está todo mundo na moda com isso. O BNDES, eu peguei uma verba do BNDES para reformar a nossa igreja, não reformei nada. Aí eu saí daqui preso. Como é que você, segunda-feira, vai se virar no seu trabalho? Ah, você é daquela igreja lá do pastor? Daquele pastor que foi preso? Ah, você é daquele pastor lá que virou deputado e fez a... É isso que vai acontecer. Por mim, por sua causa, eu também me santifico. E você, por nossa causa, também deveria se santificar. Então, meus amados, isso abre espaço para nós pensarmos algumas coisas. Primeira delas, o cálice que nós abençoamos. Paulo está escrevendo para quem isso? Para a igreja de Corinto. O cálice que nós abençoamos e o pão que nós partimos. Isso tira o encargo
de ser uma pessoa específica responsável para celebrar a ceia. Qualquer um de nós pode celebrar a ceia. Você não pode simplesmente sair por aí celebrando a ceia, porque a ceia não é sua. A ceia é de quem? Do Senhor. E pertence a quem? Foi entregue a quem? A igreja. Então a igreja reunida pode determinar que qualquer um aqui ministra a ceia. Não é a oração do pastor que vai fazer a diferença, mas a igreja reunida, qualquer um pode presidir. Precisa ser pastor para ministrar a ceia? Sim ou não? Não, qualquer irmão pode fazer, desde que a igreja o autorize. Precisa ser macho sem defeito? Também não. Pode ser uma mulher sem defeito? Pode. Aí não vai ter, né, Fulana? Mas homem também sem defeito não tem, querida. Então, pode ser homem, pode ser mulher. Tem homem sem defeito? Não tem, não tem, Edu? Você conhece? Não, deixa eu perguntar para a Suzana. Tem homem sem defeito, Suzana? Tem não, né? Para você, tem homem sem defeito, meu bem? Mas já vai para casa. Então não precisa ser uma pessoa específica. Pode ser qualquer um desde que a igreja o oriente. No próximo domingo, qualquer um de vocês, homem, mulher, jovem, idoso, pode servir a ceia, desde que a igreja concorde com isso. A ceia é do Senhor e foi entregue à igreja. Não há figura de um sacerdote. A ceia pertence à igreja. Outra coisa interessante, verso 17, porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Relembramos o que já foi pregado nessa igreja alguns domingos atrás, alguns meses atrás, e quando nós abençoamos o pão e o vinho, para que eles representem para nós o corpo e o sangue de Cristo, nós somos este pão e esse vinho. Há unicamente um pão que é oferecido, e o pão que é oferecido aqui é o pão que é oferecido em qualquer igreja no mundo. Que pão é esse, irmãos? O corpo de Cristo. Pode ser um pão sovado, pode ser um pão italiano, é o mesmo pão, o corpo de Cristo. Ou seja, hoje quando nós erguemos o pão e dissermos, isto é o meu corpo, nós também estamos presentes nesse corpo. Estamos presentes nesse corpo através da nossa campanha. Nós estamos presentes nesse corpo através da oração que fazemos em favor da igreja. Estamos presentes nesse corpo através da contribuição financeira. Estamos presentes através dos dons que exercitamos para a edificação deste corpo. Nós somos também a igreja que se apresenta diante do Senhor, este corpo de Cristo que hoje é oferecido para a salvação do mundo. Quando nós pegamos o cálice e erguemos e dizemos, isto é o meu sangue, esta não é só a vida de Cristo, é também a nossa vida que está sendo oferecida junto com a dele. E ao dizer isso no verso 21, que não se pode beber da mesa do Senhor e do cálice dos demônios, Paulo chama a atenção para a provocação que isso se torna diante do Senhor. Deus se sente provocado quando nós tentamos transigir, conciliar o mundo e a vida no mundo com as coisas de Deus. E a provocação é tanta que Paulo chega a perguntar, por acaso, você que provoca tanto o Senhor, é mais forte do que ele? Vocês viram o brasileiro lá que zoou com o americano, né? Até começar a luta. Vai brincar, vai provocar, Terminou tarde. vai mexer porque é mais forte que você, olha o que dá. E ele está perguntando, você é mais forte que o Senhor? Se você não é mais forte, não vai aguentar o tranco, não mexa, não provoque. Fica na sua, é o que Paulo está dizendo. Amados, há em todos os homens uma tendência e uma inclinação para a adoração. Até aqueles que nunca tiveram contato com a religião cristã, por exemplo, têm sim a inclinação para a adoração. Desde quando o homem viu cair um raio, e o raio botou fogo numa toceira seca, ele disse, nossa, tem alguma coisa que eu não controlo que eu preciso adorar. Tem uma inclinação dentro do homem que o leva para adorar. E aí então, a fim de levar os homens para longe do Deus único, o que os demônios fazem? Eles aproveitam esta inclinação de adoração que os homens têm e oferecem para eles a oportunidade de adorar vários ídolos. Porque adorando vários ídolos, você não vai adorar o Deus único. Para vocês terem uma ideia, queridos, lá na Índia,
Sabe quantos deuses existem? 330 milhões de deuses. Isso oficialmente. Porque extraoficialmente se acredita em 1 bilhão de deuses. É Deus que não acaba mais. Dá quase um Deus para cada indiano. Cada um tem o seu Deus particular. Não está diferente de muitos cristãos, né? Tem muitos cristãos que dizem assim: quão grande é o meu Deus, porque é diferente do meu. Podia ser quão grande é o nosso Deus, né? Mas tem gente que ainda insiste que o seu Deus é melhor do que o do outro. No caso dos cristãos, deveria ser o único Deus. E aí então, meus irmãos, ao levarem os homens para longe do Deus único, esses demônios oferecem a possibilidade de adorar os ídolos. E Paulo continua no verso 19 com o mesmo raciocínio do capítulo 8. A comida sacrificada aos ídolos não é nada. A comida sacrificada aos ídolos não é nada. E o ídolo nada é. Mas por detrás de toda idolatria há uma atividade demoníaca. Por detrás de toda idolatria há uma atividade demoníaca. E aquilo que é sacrificado ao ídolo, na verdade, é sacrificado ao demônio. Por detrás da idolatria há uma atividade demoníaca. E o que é sacrificado ao ídolo, na verdade, é sacrificado ao demônio. Assim como as pessoas, ao comungarem com o corpo e o sangue de Cristo, recebem os benefícios do sacrifício de Cristo, aqueles que participam do sacrifício feito aos demônios participam da comunhão com esses demônios. Então, para Paulo, a lógica é simples. Quem sacrifica aos ídolos, sacrifica aos demônios. Quem participa das refeições cultuais aos demônios, com os demônios comungam. Quem comunga com os demônios, não pode participar da mesa do Senhor e da comunhão com o Senhor. E essa tentativa de conciliar as coisas sagradas com as coisas demoníacas provoca a ira de Deus. Em outras palavras, provoca o zelo de Deus. Paulo crê na existência de um mundo espiritual. Você acredita nisso? Acredita que existe um mundo espiritual? Você crê nos demônios? Eles existem? Paulo acredita na existência de um mundo espiritual. E se há demônios, também há uma batalha espiritual. E Paulo vai dizer o seguinte, que a idolatria é uma prática maligna, demoníaca, que rouba a glória que era devida somente a Deus e a transfere para os ídolos. Quem comete a idolatria entra em contato com as forças demoníacas e podem ficar sujeitas a essas forças demoníacas. Porque se a idolatria é um tipo de adoração, aquele a quem nós escolhemos para servir se torna Senhor das nossas vidas. Por isso Paulo é enfático no versículo 14, dizendo: fugir da idolatria. Bom, quando eu falo em idolatria, o que você pensa? Eu tenho certeza que você está pensando em alguma coisa. O que você pensa quando eu falo em idolatria? O que te vem à cabeça? Tenho certeza que te vem à cabeça aquilo que não é ídolo, que são os santos, né? Mas a gente tem um costume de falar que a Igreja Católica é idólatra. Algum santo da Igreja Católica é Deus? Algum santo da Igreja Católica tem status de Deus? Aquilo não é idolatria. Tem uma série de problemas, que é a intercessão que eles acreditam que os santos podem fazer. A intercessão, a mediação dos santos em relação a nós vivos é um problema. Mas dizer que é idolatria, não é. Nunca foi e nunca há de ser. Mas existe um outro Deus que está ao alcance de católicos e protestantes e que Jesus até deu um nome para ele. De quem que eu estou falando? De Mamon, o dinheiro. O dinheiro não é Deus, mas tem um monte de gente que adora ele. Aí eu adoro o dinheiro. Se eu estou com dinheiro, eu estou feliz. O dinheiro é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz descansar nos hotéis fazendas. Essa foi boa, não? Essa
as águas tranquilas, Coca-Cola gelada, as coisas todas. Pastor, Oi. os deputados e senadores acreditam que Mamon é Deus. Exato. E, irmãos, aqui não tem nenhum adorador de Mamon. Quem não adora em Mamon, dê o seu dízimo, a sua oferta missionária em dia. Quem não adora Mamon não tem medo de dar o seu dízimo, a sua oferta e ficar sem dinheiro no final do mês. Quem não adora Mamon não fica fazendo cálculo para ser fiel ao Senhor. Nós somos mamonas assassinas. Matamos a obra do Senhor por causa da nossa adoração a Mamon. Amados, nem tudo se enquadra na categoria daquilo que Paulo chama de idolatria. Idolatria, no contexto paulino, é a representação de uma divindade que ocupa e que rivaliza contra Deus. Isso para Paulo é idolatria. Afrodite é a deusa da fertilidade. Bacon é o deus da alegria. Embora você tenha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela não é a deusa do Perpétuo Socorro. Ela não ocupa o lugar de Deus. O problema é que idolatria é tudo o que eu coloco no lugar de Deus. E aí, quem adora a Virgem Maria, achando que a Virgem Maria pode livrá-la, aí comete idolatria. Mas não é idolatria da imagem, é a idolatria de confiar em alguém que não é Deus. Mas aí, tem irmãos que confiam naquela irmã cabeluda, cabelo comprido, da perna também, sem rapar, que faz profecia, e acredita que aquela irmã, quando fala, Deus faz. Tem gente que não faz nada se não consultar a profetisa. Idólatra. É idólatra. Teve um irmão que a profetisa mandou ele, falou para a mulher dele que tinha que aplicar dinheiro na bolsa de valor numa empresa, não sei de onde. O marido olhou assim e falou: olha, está meio complicado, hein? Acho que não. Não, mas a irmã falou, nós vamos ganhar muito dinheiro. O cara postou. Perdeu quase tudo. Perdeu quase tudo. Irmãos, tem gente, por exemplo, que adora o seu trabalho. Morre de medo ao pensar na possibilidade de perder o seu emprego. Não tem ninguém aqui assim. Não. Tem gente aqui cujo Deus é o filho ou a filha. Não larga de jeito nenhum. É a santa da minha devoção. Não é capaz de soltar o filho para que o filho tenha a sua própria vida. Pelo filho ela mata, pelo filho ela fala mal, pelo filho ele faz qualquer coisa. Tem gente que é adorador do seu próprio filho, que é na verdade uma adoradora de si mesmo, né? Porque a gente se vê nos nossos filhos. Tem gente que adora o seu namorado, a sua namorada. Irmãos, a gente fala tanto dos ídolos dos outros, mas o que mata são os ídolos que estão na parede do nosso coração. As idolatrias que nós cometemos. Mamon é um Deus poderoso. O orgulho. Quem não é idolatra aqui? Quem que não adora o seu próprio ego? Quem que não adora a si mesmo? Nesse tempo de selfie, deixa eu fazer uma imagem de mim mesmo. Deixa eu ver quantas curtidas teve. A idolatria do ego pura. Tem gente que é tão ególatra que só falta tirar uma fotografia do seu cocô e pôr lá para os outros curtir. Só falta um negócio desse. Não demora muito não. Sabe que tem um outro Deus que é muito aclamado? Hoje são os pets. Não mexa com o meu cachorrinho. Ai, eu adoro, eu detesto viver com gente, eu adoro viver com animal. Vai pro zoológico. Devia ter nascido uma anta. Devia ter tido uma mãe elefanta para ver como que a elefanta trata os seus filhos quando nasce. Se um filho meu falar um negócio desse para mim, eu processo por danos morais e quero tudo que eu investi na vida dele de volta.
Eu imagino um marido, uma mãe ouvir um negócio desse, uma mulher ouvir um negócio. Eu prefiro os animais do que gente. Vai morar então no zoológico. Pronto. Tem um monte de bicho lá. E o hedonismo? Tem gente que só adora o seu próprio prazer. Eu só venho no culto quando me dá prazer. Eu só faço alguma coisa quando me dá vontade. Porque o hedonismo é a doutrina que sustenta o prazer como bem supremo. Não existe Deus mais adorado do que o prazer. Esses ídolos se enquadram lá na sentença do Salmo 115. O Salmo 115 diz assim: tornem-se semelhantes a eles todos os que o fazem e todos os que neles confiam. Eu fiquei imaginando, quem adora o seu filho, como é que fica? Você imaginou, eu? Quem adora o nosso filho, o próprio filho, fica igual um neném quando ele se veste com aquele bebezão. Fica infantil, igual o seu filho. Não cresce, não amadurece, porque você adora tanto o seu filho, que você se infantiliza junto com ele e fica infantil. Aí você conversa com um cara de idade, barba branca, ele diz assim: os meus meninos, e os meninos dele têm 25 anos, 30, mas são os meus meninos. Vai vendo, queridos, como que é esse negócio. Quem adora o dinheiro, como é que fica? Como que o dinheiro é? Eu só conheço uma coisa mais suja que o dinheiro, não vou falar o que é. Tem gente que por dinheiro se suja muito fácil. Quando a gente ama demais o dinheiro, meu irmão, a gente faz cada coisa por ele. E aí então, queridos, cuidado, porque você vai assumir a característica do Deus que você adora. Se você adora o trabalho, você sabe qual que é o Deus que representa o trabalho? É o Atlas. Você já viu o Atlas na mitologia grega? Ele carrega muito nas costas. Eu não aguento mais o trabalho, mas você não larga. Você não larga, você está com ele nas costas. Então, amados, para a gente encerrar, Paulo terminou esse capítulo entrelaçando dos conceitos, dizendo o seguinte: a liberdade cristã existe, todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. Por quê? Porque o que regula entre o que é lícito e o que convém é a edificação que aquilo que eu faço proporciona. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que você precisa medir na sua vida não é se você pode ou não pode fazer uma coisa, é que edificação aquilo vai te trazer. Paulo não está dizendo que a disputa é: posso ou não posso comer carne sacrificada ao ídolo? Posso ou não posso ir para o templo de Afrodite? Paulo está dizendo que edificação estas coisas vão trazer para você e para o corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, ele termina dizendo no verso 31. Vamos ler o verso 31 para a gente terminar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o caminho que o cristão deve seguir. Fazer tudo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, amados, e nos ajude a ter uma vida onde, participando da mesa de Cristo, a gente não participe da mesa dos demônios, cometendo idolatria dia a dia, através dos ídolos, não que estão nas paredes das nossas casas, mas que está na parede do nosso coração. Cuidado com aquilo que você coloca no lugar de Deus. Isto é o teu ídolo. Amém? Que Deus nos abençoe.